Eu gostaria de agradecer a toda a equipe científica e técnica pela qualidade desse trabalho, dessa manifestação que vocês nos oferecem. É como se fosse um bom coquetel de fim de ano que não estava previsto em relação a essa condição de confinamento e isolamento. Essa é uma grande oportunidade para nós. Esperamos que nos meses seguintes que a gente possa trabalhar de maneira diferente em cima dessa problemática de inação. Obrigado a todos. Vocês assistiram a conferência de Marc Durand no primeiro dia. Eu acredito que o trabalho que eu vou apresentar aqui estão na sequência, nessas perspectivas de Marc Durand. Em seguida, haverá elementos que parecem idênticos, mas houve já uma parte já desenvolvida. Germain Poisat vai, em seguida, voltar nos conceitos. A minha parte é ilustrativa do potencial de formação desse programa de pesquisa. Numa perspectiva de interface, eu me permito vou dizer duas palavras sobre o meu Instituto de Educação, onde eu estou aqui como diretor. É um instituto de interface que não é um instituto de pesquisa propriamente dito, mas um instituto de acompanhamento de políticas de educação, acompanhamento de formadores, de professores, inspetores. É um lugar onde se interessa a mediatização, a interface entre a pesquisa, mas também as práticas profissionais. Tentamos fazer circular o saber. A apresentação que eu vos proponho hoje, ela está nessa sequência, nesse alinhamento. A gente tenta mobilizar gerentes desde os anos 2000, no curso de ação, utilizando de maneira um pouco extrema essa noção de mundo próprio dos iniciantes, a partir dessa abordagem fenomenológica e exponencial para compreender o que acontece no mundo, propor dispositivos de formação que será possível acompanhá-los nessa caminhada. Eu vou utilizar aqui um pouco as palavras do Marc Durand. Hoje a minha apresentação não é pesquisa, mas não é também não pesquisa. Ou seja, não é também algo diretamente ligado às questões práticas, mas também não é não questão prática. Ou seja, é uma coisa na fronteira entre as duas coisas, esse espaço de inteligibilidade para que a pesquisa possa nutrir essa prática profissional. Eu vos proponho, e eu também me inspirei em Julie Jim, que Marc dizou, vou propor aqui 3 embaixadores. Eles têm, para mim, uma missão. São o que a gente chama de parangon, ou seja, exemplos potenciais a serem seguidos, pessoas, atores, voluntários para participar da nossa pesquisa que têm como missão, que vão representar não monstros prototípicos, mas exemplares potentes que podem condensar em seu cerne características de pessoas iniciantes. Eu vou me apoiar em 3 embaixadores. Esse jovem romano, que é um estudante que começa a sua carreira na França, em estabelecimentos heterogêneos, difícil de cumprir seu papel, com essa decalagem cultural. Ele não tem códigos para poder trabalhar nessa população heterogênea. Esse verbate icônico, eu não sou nem o aluno e eu não sou o professor, e aí vocês podem imaginar os problemas de um iniciante com um choque com a realidade. Isso vai durar vários meses, depois eu vou explicar para vocês o que acontece. Aqui eu tenho uma outra plataforma, essa concepção de plataforma para acompanhar esse iniciante, universitário, início de carreira, diretor em ciência política em Lyon, e ele se preocupa com a sua maneira de ser numa situação obcecada, focalizada sobre o seu sistema de ensino, sobretudo no que a gente chama aqui do ponto 2.2, que é a sua percepção do mundo,
seu mundo próprio, a sua preocupação é esse ponto aí, 2.2. Os estudantes, 300 estudantes, não conseguem perceber esse momento específico. Para eles, ele perdeu esses estudantes, ele está focalizado no seu curso. Essa é uma maneira emblemática de perceber o que a gente chama do abandono, né, por parte dos estudantes, o que nos obriga a sair dessa zona de conforto para que a gente se preocupe com essas novas modalidades de intervenção, pedagogias interativas. Depois, meu terceiro exemplo, que é uma chefe de estabelecimento estagiário, preocupada com o leadership. Ela está estressada porque ela não conhece o contexto, sem saber fazer, mas ela tenta compreender e aprender ao mesmo tempo. Em relação a uma certa ansiedade, ela tem uma enquete para fazer o que está acontecendo e ter o controle da sua atuação. Ou seja, são 3 atores típicos do início de suas formações, formação continuada. Ou seja, a terceira pessoa que era professora, ou seja, eu gostaria de fazer aqui representantes típicos sobre o acompanhamento de professores universitários, chefes de estabelecimentos, iniciantes, voltando a alguns elementos teóricos que não vão ocupar a minha apresentação, mas eu vou tentar mostrar em detalhe a nossa concepção de recursos a partir de um observatório. Estamos numa perspectiva, numa trajetória ambiental de situação, esse ambiente, né, experimentado em primeira pessoa, que é essencial para nós, sistematicamente, de insistir, de se focar nesse clima intrínseco da primeira pessoa para compreender o que a pessoa vive, ressente. Eu fiz uma tese sobre as emoções dos professores em início de carreira, esse envelope perceptivo, sensível, com preocupações em situações críticas. Isso me parecia que fosse algo, né, assim, de experiência para entender o que acontece nesse domínio. A parte essa entrada da atividade, que a gente vai prescrever o real, nas 3 situações que eu citei anteriormente, para poder identificar o que poderia ser vislumbrado na prescrição pelo Estado, pelo governo, em relação a esse métier de educador, mas o diferencial em relação à atividade real e as diferenças entre esses jovens professores que, para poder ensinar, têm que normalizar a sua própria função de professor em relação ao que lhes é pedido por parte dos inspetores. Essa entrada em atividade, e aí que entra a inação, nos permite modelizar um dado instante, um conjunto de fenômenos, categorizar fenômenos. No nosso observatório, na análise de dados que efetuamos, vamos decompor essa atividade significativa e vamos tentar entender a dinâmica de transformação, onde estamos interessados pela flutuação das emoções, as preocupações, mas também a construção de conhecimento, validadas, invalidadas, na ação em relação aos eventos. Assistimos também, e eu vou insistir nisso, as atividades singulares e atividades típicas. Aí a gente volta a essa noção de protótipo que nos serve para impulsionar a dinâmica de formação. E eu vou mobilizar Bernard Lahire, num approche plutôt inactive, essa noção de dispositivo, agir, disposto a agir, perceber, agir, decidir, uma situação profissional. Eu diria que aqui pode ser que haja um paradoxo, mesmo se nós estamos em associações ligadas a circunstâncias específicas, nós tentamos, no nosso laboratório, de identificar a regularidade, a constância, e assim descrever tendências típicas de dispositivos para agir em situações, por exemplo, difíceis, né, em relação aos alunos. Isso nos coloca questões importantes, que vai renovar a questão do desenvolvimento e aprendizado, que nós vamos ver ao longo da minha apresentação.
Eu não vou falar muito nessa minha formação, mas eu estou numa perspectiva de videoformação, onde nós vamos identificar traços. O objetivo não é de ficar numa captura exaustiva da ação, mas traços de atividades, tais quais Mark Durand evocou na semana passada, e a partir desses traços de atividade que nós vamos decodificar, colocar em situação de formas que o ator seja novamente em presença da situação que ele viveu minutos antes, ou horas, ou até dias antes, e que o enact, essa experiência, a vivência, a transformação dessa experiência, nós não estamos numa situação idêntica. Isso foi um meio potente, porque é um material dinâmico, uma estrutura, né, dessa videoformação próxima da nossa consciência humana, a nossa capacidade de sincronização. Por exemplo, um filme, eu não falo de Jules Jim, mas a gente se coloca na pele dos atores, a gente faz uma imersão na pele dos atores para tentar reinterpretar a sua vida, as suas histórias sentimentais, como atores perturbadores da nossa consciência. Isso poderia ser um ponto importante a ser observado. Essa é uma tecnologia que nos permite favorecer o nosso engajamento, o reengajamento, eu insisto nesse termo. A gente trabalha em confrontações, onde a gente vai confrontar um pai com uma pessoa da família, e o engajamento dessa reemergência que pode se seguir à ação. Isso é um suporte privilegiado. Eu tenho essa especialidade aqui na França com outros professores. A gente trabalha em traços de atividades, com smartphone, fotografia, gravações de som, para fazer enquetes a partir desses elementos. Isso é prático em matéria de autorização, inserção desses dados nas escolas. Eu tenho um trabalho, por exemplo, no Equador, 3.000 metros de altitude, ou seja, esses videotextos são corpos muito interessantes para uma formação inicial, e como a gente pôde observar e descrever com Simon Flandin ou Serge Leblanc, a gente observa processos imersivos, simpáticos, compassionais, miméticos, ficcionais, e aí a gente percebe que há uma construção de conhecimento profissional, tomando a atividade do outro como sua própria atividade, com comparações, diferenças que são efetuadas, tácitas ou explícitas, de maneira bem específica. Eu gostaria aqui de desenvolver, e somos vários a fazer. Eu já utilizei esse termo em 2006, quando dirigi as minhas pesquisas, a noção de observatório, laboratório, conservatório. Aqui, o observatório, que se aproxima do curso da ação, estamos num protocolo metodológico ligado por pressupostos teóricos em relação ao programa de pesquisa, sabendo que o foco aqui, que é o meu, nessa situação de observação de classes ou de professores em classe, está diretamente ligada ao questionamento de pesquisa, hipóteses sobre a profissão na construção desses professores iniciantes. Estou aqui numa approach compreensiva, numa forma de neutralidade para entender esses elementos. É claro que não é uma neutralidade total, pois estamos na presença de alunos potencialmente assim, com perturbações possíveis, que podem ser minimizadas, mas quando eu desligo a câmera, por exemplo, numa pesquisa aí de autoconfrontação, eu tenho um tempo para saber se eu preciso de ajudar a esses alunos, se eles necessitam de conselhos em relação à situação que eles estão vivendo de uma maneira ruim, para que possam ser, ora, observadores, ora, acompanhadores, se necessário. Claro que a minha intervenção vai agir nesse desenvolvimento proporcionalmente, mas eu tenho que ser modesto.
Isso me parece que isso faz parte do nosso engajamento como pesquisador, ou seja, observações com humanos que aceitam de abrir a classe, de mostrar suas dificuldades, e há aí uma colaboração ganhador-ganhador, sobre a qual nós estamos bem sensíveis em relação a essa ajuda e essa solidariedade. A partir daí, nós construímos interpretações dessas atividades observadas, publicamos os resultados das nossas pesquisas. O que eu chamaria aqui de laboratório é um protocolo que vai ser muito mais colaborativo, de ajuda, na transformação das atividades de ensino voluntário. Ou seja, os 3 exemplos que eu vos apresentei, o jovem romano estava num papel de observador, eu observei uma centena de pessoas nesses casos. A noção de laboratório é aquele universitário que aceita, num dado momento, de colocar em causa a sua própria atividade, a sua maneira de intervir durante a aula, e que pede uma outra equipe a sua ajuda, e que tenta transformar a sua caminhada em termos de cenarização, de configuração de suas atividades, tentando sistematicamente ter aí um entretien com ele e com seus estudantes para que se possa estabelecer uma problemática. Tomar o tempo de analisar a atividade, de fazer, desfazer atividades, fazer e desfazer o que já foi feito, para se apropriar de uma nova situação, construir um caminho, retomando a dinâmica construtiva, produtiva, que foi evocada semana passada. Estamos numa abordagem de experiência transformativa, com colegas que são voluntários e que aceitaram essa experimentação a respeito de suas atividades, construtiva e crítica em relação às suas atividades. Estamos aí num tipo de modelização no âmbito desse laboratório, com os efeitos gerados pela prática das pessoas que aceitaram esse tipo de experimentação. Nós podemos mobilizar essa transformação e fazer com que elas se tornem recursos possíveis, nosso jargão aqui, capacitadoras, em relação a essa capabilidade para outras pessoas em formação inicial. Obviamente, aqui precisamos identificar as condições que são favoráveis em relação à situação e às atividades que esse laboratório nos mostra. Essa noção de conservatório, aí aqui eu estabeleço protocolos de sinalização dos materiais que temos disponível, ou seja, a noção crítica típica trata-se de estocar, e não estocar em desordem, mas eu diria que aqui a gente passa a ação, ou seja, os 1.300 vídeos que nós organizamos como forma de coerência e sinalização, são corpos que nos favorecem uma reflexão, corpos que podem ser uma memória, um conservatório de arte, mas considerar a atividade, construir um referencial, produzir novas maneiras de ver o métier dessas pessoas, lugar de conservação de novas emergências em relação às situações que vivem os professores, que transformam regularmente o seu métier numa certa maneira de conservação. Se eu resumir, eu diria que, de um lado, eu poderia estar como observador, como forma de neutralidade para produzir elementos para o conservatório, numa dimensão produtiva da atividade humana, onde nós vamos nos interessar ao fazer as atividades eficazes, tentando identificar atividades eficazes em relação às outras que são menos, não uma perspectiva de boas práticas, mas perspectivas medianas entre o iniciante e o expert. Existe aí uma prática provisória, transitória, que são interessantes de serem mostradas. Se eu estou num laboratório, a mediação do laboratório e o observatório, estamos aqui numa dimensão produtiva para mostrar as atividades, mas também nessa dimensão construtiva. E o fato de que mostrar colegas mostrando suas atividades, analisando
vendo as vantagens e inconvenientes. O pequeno passo nessa fação de ser desse iniciante são materiais ricos para nós que podem ser evidenciados nesse nosso conservatório. Aí eu diria uma coisa mais simples: compreender, escrever o desenvolvimento profissional, a transformação da atividade de um professor em início de carreira é estimulante para a formação de outros professores iniciantes. Que não veja aí uma atividade degradante ou crítica para fazê-los medo, mas uma abertura que é possível, uma transformação otimista de sua própria situação profissional. Essa abordagem em termos de associação, e eu insisto nisso, com essa perspectiva assimétrica entre um ator e um ambiente, em um meio. Uma outra situação um pouco mais complexa é o iniciante face a uma situação de classe por experiência, né? Os professores iniciantes, eles são capazes, desde que a gente assumiu né, assim, essa posição de formador, né, eles vão aceitar entrar em detalhe. Eu tenho aí exemplo de iniciantes que têm uma certa emotividade e outros que se dão, que se infiltram, que são vigilantes. E quando a gente sabe que esse vídeo vai poder funcionar como fonte de material, aí nós vamos mostrar o que a gente gostaria de utilizar nessa plataforma. Nós temos aí um contrato bem claro para que ele selecione esses vídeos e que estejamos em acordo nessa escolha. Há aí uma necessidade de confiança, de autenticidade, de colaboração ética, que é clara, para que as pessoas controlem o tempo todo as suas imagens e, às vezes, recusem ou podem até suprimir vídeos se eles considerarem que não é adequado. Podemos imaginar aí que a cada vez a gente vai suprimir. Mesmo a gente está nessa plataforma, a gente pode até suprimir todos os vídeos que já fizemos, que nunca aconteceu. Me parece aqui que o pesquisador é um formador e, em relação às perguntas que eu fiz a essa iniciante, eu vou ter aí um endereço em relação à formação que eu vou poder prever e, em algum momento, essa terceira pessoa excluída ou invisível nessa associação é esses professores iniciantes em formação, com uma orientação e pesquisa voltada para essa formação, pode gerar transformações, no caso aí para o pesquisador, e eu assumo esse ponto de vista. Aqui eu tenho um simples católico, vou tentar ser crítico em relação ao nosso trabalho, que já data de 10 anos. Essa plataforma de formação sobre ensino escolar é utilizado hoje já em 15 países francófonos, com traduções, vocês vão ver no Equador. É interessante ver essa diversidade que existe na América do Sul, com o intuito de formar professores iniciantes a partir do trabalho, atividades reais, sendo que há 10 anos atrás essa formação era quase que excluída na França, era quase impossível na França imaginar essa formação a partir das dificuldades reais do métier, em que estavam sempre aqui na França, num tipo de boas práticas para mostrar a norma, ou a norma excepcional, sem falar dos iniciantes, essa culpabilização extrema desses iniciantes, com grande dificuldade, com formadores que voltavam às suas experiências vividas em seus estabelecimentos anteriormente, ou décadas antes, sem saber como que esse trabalho foi transformado, qual foi o trabalho real desses iniciantes em situações relativamente difíceis. 2017, a grande novidade do NeoPASSUP foi sistematizar de maneira síncrona a atividade dos professores e a atividade de seus estudantes, para entender as fases, as divergências, as convergências das atividades, para entender sempre o que gera em relação aos estudantes, inversamente. Ou seja, na primeira plataforma, por respeito à metodologia e à ética, nós não levamos em consideração, nós não exploramos a experiência dos alunos,
Isso foi chamado a nossa atenção, porque a gente se focou no mundo dos iniciantes, tendo a imagem dos alunos, sem saber o ponto de vista dos alunos nessa situação. 7 anos depois, nós fizemos essa correção no programa para conseguir gerar essa confrontação com momentos de forte convergência e forte divergência. Aí vocês podem imaginar um momento mascarar, esconder essa estratégia que foi utilizada. Nós trabalhamos de maneira internacional. Eu poderia mostrar para vocês aqui essa apresentação de uma plataforma com professores no Equador. Estamos aí em pleno desenvolvimento. Se não fosse a pandemia, eu já teria ido lá pelo menos 2 vezes para prosseguir com esse trabalho. Foi uma revolução cultural para eles, de filmar suas atividades, começar a trabalhar nos traços de atividades, construir corpos para servir tanto a eles, a Universidade Nacional de Educação. Esse é um dispositivo que contou com uma parceria interessante. Nós temos a mesma parceria aí com a Bélgica, com um recurso bem completo em relação aos professores estagiários em Bruxelas, que partem da atividade real e que vão trabalhar no desenvolvimento de uma cultura de análise da atividade a partir de traços de sua atividade real. Nós fizemos também uma plataforma sobre a desistência escolar, que essa é uma nova plataforma que ainda não está terminada, mas será em 2021, com acompanhamento de gerentes e chefes de empresas iniciantes. Ou seja, passamos em seguida depois aos inspetores, ou seja, mesmo os inspetores podem aprender. Eu tinha um estudante, professor, que não sabia se, num dado momento, se os inspetores ou chefes de empresas se questionariam em relação à sua vida profissional. Eles mostraram, ao contrário, que eles são capazes de aprender, mostraram aí o aprendizado, inclusive, a seus pares, às equipes piloto desse projeto. 2 elementos, assim, observando aí, com centenas de horas de filmes, nós identificamos esses protótipos que não representam a exaustividade de uma propriedade, mas de uma situação característica dos alunos, mas são ocorrências mais ou menos típicas. O padrão seria, talvez, aí, eu não sei se eu sou o melhor embaixador para falar disso, mas o conjunto de casos propostos são mais ou menos distantes. Existe aí um gradiente de proximidade em função dessa referência, em função desse protótipo. Me parece aqui que a gente pode falar de causalidade com casos que têm uma força típica importante e outros que estão mais na periferia. Finalmente, essa concepção dessa nossa plataforma interativa, com regularidade, a gente fala na França de concepção continuada no uso, a gente concebe uma plataforma a partir de um certo número de feedbacks, de práticas de usuários, para construir esse observatório que, por exemplo, durou 5 anos, na primeira temática aí, que foi a introdução ao trabalho dos alunos. Em seguida, nós escolhemos vários vídeos representativos de críticas do métier de professor iniciante, foi a segunda fase. Nós selecionamos um corpus que propomos aos estudantes e aos professores início de carreira para fazer estudos sobre os efeitos da profissionalização nos estagiários em relação à seleção típica ou crítica, para que, em seguida, a gente possa fazer a cenarização da nossa interface, tendo aí em mente os 3 critérios. Critério de utilidade em relação à formação, mas em relação a esses atores em situação de ensino. Um recurso útil, que deve ser um recurso de formação que os ajuda no cotidiano, e para que utilizável em termos de apropriação, de interface, relativamente intuitiva, e aí há trabalho a ser feito, e a aceitação em relação à formação, aos valores
em relação aos contratos de colaboração, éticas, em relação aos nossos colegas que aceitaram nos dar essa contribuição. E, no caso do Neopasaction, tardiamente, nós propomos um recurso à Educação Nacional, ou seja, ao nosso ministro da Educação. Houve reações fortes, difíceis, para mostrar que essa atividade não era tão satisfatória assim, tão aceitável, ela apresentava alguns problemas. E a nossa argumentação recorrente foi de dizer que deveríamos compreender os professores iniciantes, ajudá-los em suas atividades provisórias a encontrar maneira de fazer, de compromissos, até um desenvolvimento de profissionalização exigente com formas provisórias de atividade, não necessariamente interessantes nesse momento. Uma tese de Flandin, que trabalha na Universidade de Genebra, mostrou quais eram os pontos fortes ou as características essenciais em termos de efeito de profissionalização, uma dimensão desenvolvimentista, que eu falei agora, mostrar transformações intraindividuais, ou seja, de uma mesma pessoa, meses depois. Renaud, como eu mostrei agora há pouco, universitário, e Romain, uma professora do ensino secundário, são em processo de transformação, que são materiais estimulantes para nós. Mas também mostrar desenvolvimento profissional sobre as transformações interindividuais para entender a regularidade das atividades típicas do iniciante, em grande escala, são materiais estimulantes nas nossas plataformas em termos de impacto na profissionalização em curso dessas pessoas de informação. Uma dimensão que a gente chama de propensional, peço desculpas pela tradução, que corresponde a essa abertura a essa oferta do ponto de vista bem variado e complementar, no mesmo tipo de situação profissional. Estamos aqui num tipo de consciência aumentada, expandida, tentando entender o ponto de vista de um iniciante e de pares debutantes, entender o ponto de vista dos mais experientes, que mostram que isso não se trata apenas de problemas de professores iniciantes, mas do métier, de inspetores, de pesquisadores, que falam de sua própria análise, de sua própria inteligibilidade, vão esclarecer a situação profissional oferecendo pista de desenvolvimento profissional. E eu falei agora há pouco nessa noção de visualização dessa atividade para entender a atividade de ensino, de aprendizado do ponto de vista do professor e do ponto de vista dos alunos. Existe aí um material bem estimulante para essa nossa formação. Eu identifico, então, esses 3 elementos e eu vou tentar exemplificá-los aqui, pelo menos nessa primeira plataforma que está um pouco já defasada em relação à interface, porque ela já data de uns 10 anos, mas eu vou mostrar como que essa plataforma está organizada estruturalmente a partir desses elementos teóricos, com fenômenos de profissionalização em relação ao uso. O trabalho real de um iniciante, que é essa situação de referência que vai ser organizada, é uma situação real que eu já tive na classe, com muita compaixão com essa primeira situação, que talvez possa ser até contraprodutiva, com professores em formação. Estabelecer para tornar esse vídeo inteligível e pensar como que a gente pode sair dessa situação. Isso pede para ter uma formação nessa competência para usar esses vídeos particulares, que são vídeos reais para formação e acompanhamento dos iniciantes. A partir daí, a experiência na primeira pessoa. Aqui a gente vai achar essa acoplagem ator, meio ambiente e os componentes do signo. Eu não sei se vocês estão vendo aqui meu mouse, mas em termos de atividade de análise, se a gente vai mais adiante, a gente tem quase os sinais dos cursos de ação. Não é um signo, é um sinal triádico. A gente vê elementos perceptivos e a gente vê também os conhecimentos que são construídos na ação. Essa interface realmente, mesmo que ela seja complexa, ela é compreensível para os iniciantes.
e ela contém um contexto submerso que é compreensível. O que eu não disse é que, em uma mesma situação típica e crítica, a gente aborda todos os temas colocados em trabalho dos alunos e uma centena de vídeos com relação a isso. Vocês podem ver aqui em cima que é uma situação crítica. Por que que eu falo isso, que ela é crítica? Porque no em 150, 200 iniciantes que eu comecei, que eu trabalhei, eles apontam esse tempo, esse momento como nevrálgico para o trabalho deles. O que a gente nota na literatura internacional, a gente pode triangular ao mesmo tempo corpus, literatura internacional, mas também, em cada vez que nós fazemos uma formação, a comunidade dos iniciantes, ela confirma o caráter crítico da situação. A partir desse momento, é um método desenvolvimental organizado em 2 níveis. Em um primeiro momento, temos 2 As, transformações de um indivíduo, transformações singulares 6 meses depois. A gente vê então esses jovens professores com dificuldade e 6 meses depois em uma transformação da sua própria atividade. Não é mágico. Eu tenho questões de colegas sobre essa transformação. É uma transformação lenta que ela não é de uma forma linear, mas ela tem vários ramos com voltas atrás, com um tipo de opinião que podem acontecer apesar de tudo. Ela é bastante estimulante compreender para ser compreendida através do vídeo, sem ter necessariamente uma entrevista no início e depois documentando 10 ou 10 diferenças na atividade, na configuração dessa atividade, no comportamento dos alunos. De qualquer forma, é um trabalho muito bonito de ser feito em termos de comparação e de compreensão do que está sendo representado aí, essa transformação tão singular de uma atividade. Depois, em uma transformação típica, quer dizer que sim, nós temos nossos freeza, é um pouco difícil de compreender nessa plataforma, a gente transformou essa interface. A gente tem atividades menos controladas sobre o mesmo tema, até as atividades mais controladas. E a gente tem atividades típicas dos iniciantes. O que perturba-se é que a cada vez é ilustrado por um outro iniciante, e, no caso, não é nem sempre o Romão, aquele jovem professor que nós vimos no início, e depois a gente vai vendo colocadas à prova uma transformação típica de qualquer forma. É a denominação de uma primeira categoria com uma espera interminável, com momentos muito difíceis. Às vezes a espera dura mais de 15 minutos antes de começar o curso, a aula, até retomadas na sala, práticas escritas para poder retomar o controle da classe e depois transformações cada vez mais sofisticadas e controladas e dominadas. Marco Durand, ele falou de pedagogia e trajetória profissional. Aqui existe um tipo de caminho traçado, não somente se apoiando no único professor iniciante com relação ao trabalho interindividual. A gente tem um corpus no início que não é dado e não é determinado necessariamente depois uma variação ordenada em torno da mesma situação profissional, de situações menos controladas até as mais controladas. Depois vamos fazer uma questão, vou pular todas essas etapas e fazer uma questão. Em função do contexto de sua própria experiência e, claro, em função de elementos que não são essencialistas, a gente pode ir mais rápido ou a gente pode ir mais devagar e evitar algumas armadilhas. Nesse terceiro método que eu falei agora, é um método propensional, uma análise propensional. A gente tem aqui entrevistas a partir da entrevista do Romão, lá, do jovem que eu falei para vocês lá no início, onde existem iniciantes experimentados que vêm favorecer
que já passaram por uma experiência que vem favorecer essa identificação de uma cultura da ação dos professores, uma cultura pragmática, com claramente muitos elementos que são convergentes e às vezes divergentes. Aqui, de uma forma um pouco mais rápida e talvez um pouco mais complexa, nós podemos identificar como que a gente pode se interessar pelo mundo dos que estão começando, levar a sério o que está sendo em questão o que está em questão na transformação e na experiência deles, e de uma forma geral modelizar, generalizar uma tendência típica para criar um material para formação inicial e etc. Eu vou terminar logo, logo. Eu quero ter um tempinho para escutar a pergunta de vocês. Aqui no NeoPascal, na terceira plataforma em questão, a gente percebeu que são os primeiros, nas primeiras plataformas, a gente talvez tenha esquecido os formadores, ou de qualquer forma, os formadores eram formadores que acharam a plataforma muito tardiamente e nos fizemos um trabalho de confirmação fora do trabalho do governo, mesmo que a gente tivesse trabalhos de confirmação da plataforma. Aqui nós podemos associar muito cedo a concepção da plataforma e os usuários, o que não é sempre fácil, mas se a gente correr o risco de fazer uma plataforma muito sofisticada e analisando o trabalho a partir dos nossos pressupostos, sem criar contatos e conexões desse tipo de trabalho, desse tipo de recurso, a gente pode ficar completamente à margem e os nossos recursos não vão ter muito impacto nas formações. A gente pode, inclusive, ser rejeitado. A gente viu exemplos bem marcantes aqui com uma gestão do ensino superior e da pesquisa que nos financiam na pesquisa superior e que mostraram como que a diversidade das práticas que eram variadas, é muito diferente do curso em sala de aula. Na França, o curso para nós, dentro da sala de aula, ele ainda é 70% da prática, antes da Covid e antes do confinamento. Era uma coisa absolutamente massiva, e que todos os professores do início de curso passavam por essas aulas em sala de aula. E nos parecia que a prioridade para nós era mostrar como transformar a aula em sala de aula e levar a sério o tempo de observar as atividades, as convergências e divergências dentro dessas atividades, enquanto que para o governo não era interessante, porque era desviar o foco e conduzir a formação em direção a outras práticas. Então, houve tensões nesses casos entre nossas intenções e o uso, de qualquer forma, a orientação ou a condução que foi proposta ou que poderia ser sugerida pelo governo. Então, a situação de trabalho, nesse caso aqui, nessa nova plataforma, rapidamente a gente conseguiu associar os contextos que eram os executivos que eram voluntários, que eram inspetores iniciantes, chefes de escola iniciantes, que a gente foi filmando na medida da atividade profissional deles durante o dia para compreender as diversidades e as atividades, e de uma forma muito rápida a gente conseguiu associar todos eles para que eles pudessem estabelecer confrontações nesses vídeos e pudessem analisar nesses vídeos também. Nós também conseguimos sensibilizar um círculo 2, que são formadores potenciais de formação de executivos, e para rapidamente sensibilizá-los para a análise dos trabalhos, uso de vídeo informação, porque não é a cultura deles. A cultura na França sobre a formação de pilotos, ela é muito prescritiva, ela vem de prescrições, de leis e de um certo número de elementos que são registros do que é necessário fazer e dos conhecimentos que é necessário fazer por um piloto, sem falar das atividades. E depois, em um terceiro círculo, nesse caso, uma formação nacional e acadêmica, onde a Escola Superior de Formação dos Executivos, para sensibilizá-los, para que fizessem bem cedo a cultura da videoformação, a partir de estudos de caso, onde a gente vai poder mostrar profissionais em aprendizagem das suas próprias profissões. Se eu voltar alguns instantes aqui, os embaixadores, a gente vai poder talvez
terminar essa apresentação, se a gente voltar lá nos embaixadores, esses jovens professores, eu coloquei um título aqui: Abrir e encorajar novas trajetórias emprestadas por outros. Quer dizer, abrir trajetórias nessa perspectiva que, na medida do possível, colocá-los diretamente no trabalho o mais cedo possível, eliminando o protocolo. Isso vem trazer muitas perguntas sobre as normas, sobre as regras, se a gente pode pular uma norma, uma regra, se jovens professores podem aceitar assim, dessa forma, e de se afastar das prescrições. E tem o questionamento também da reinterrogação desses dispositivos que são muito conservadores na França, com um esquema muito tradicional de acolhimento, de, na hora de acolher os alunos, esperar o silêncio para começar a trabalhar. Enfim, condições favoráveis para se começar o trabalho nunca existem. É, ao contrário, precipitar o trabalho, inverter as coisas, e é necessário que o trabalho seja o antecedente, que no final das contas a ordem na aula, o ambiente do trabalho seja uma consequência. Então, existem aqui transformações culturais que têm que ser ultrapassadas. Às vezes é necessário um dia, a não ser que eu seja péssimo formador, é preciso um dia só para desviar esses novos aprendizes, professores, para desviá-los dessa perspectiva e conseguir explicá-los que a prática é muito importante. Então, compreender a transformação de acoplamento do romano que nós vimos e entender o que são a orientação das atividades dele e os elementos perceptíveis dessa situação para apreender como uma oportunidade, uma condição favorável ao trabalho, isso é uma transformação do mundo fenomenal dele, que nessa transformação a gente pode trabalhar com estudantes ou professores iniciantes para que eles, de forma progressiva, possam transformar a percepção deles e transformem também o mundo fenomenal nessa situação. Pede tempo e, de qualquer forma, é um trabalho difícil. Aqui a gente pode ver esse universitário que, na primeira vez, é bastante espantoso ver a primeira vez deles aqui. Eu fiz uma pesquisa sobre o conhecimento dos estudantes. É um conservadorismo cultural muito importante encorajar novas atividades, mas é uma abertura completamente possível para ele. O que é interessante é que a sua atividade ela não é tão exemplar assim. Quer dizer, muitos universitários veem seus colegas, analisam o que eles fazem, quer dizer, é bem desajeitado, é bem iniciante. Então, entre as muito boas práticas excelentes, é preciso que eles se joguem e que tenham humildade de falar das suas atividades, das suas descobertas e das suas dificuldades. Isso pode gerar uma vontade e pode tirar a culpa dos professores também, que não se acharam tão próximos dos seus colegas e são capazes de fazer tão bem quanto eles. Nessa terceira estrutura, essa terceira embaixadora aqui, foi necessário construir uma nova legitimidade sem provar autoridade. Aqui nesse contexto foi realmente notar DIMs e tensões que estão em suas atividades. Claro que a análise mostra que é possível notar o que está em questão nessa atividade e permite ver, através de pesquisas de proximidade e de distância, da forma de ser nessa situação de piloto. Aplicar o que está prescrito ou, o contrário, construir o que foi prescrito ou as regras institucionais e controlar essas equipes, ao contrário de confiar nessas equipes e se comprometer sem problema na situação. Então, de qualquer forma, o que é interessante é que esses iniciantes eles vivam essas tensões de forma automática, implícita, ah, per- sem ter medo de se dar tempo para aprender disso. No final, a gente permitiu que eles colocassem suas tensões na frente e que as suas tensões não fossem pessoais e sim ligadas à atividade, que eles pudessem dividir isso conosco e dizer que as tensões elas guiam ações e podem ser materiais de fonte muito pertinentes na formação e como que elas se jogam dentro dessa situação e como elas podem imaginar infletir o equilíbrio em suas atividades, suas novas atividades. Eu acho que aqui, no caso, os três,
esses iniciantes, eles veem construções. Existe plasticidade, existe instabilidade, claro. Não necessariamente é uma coisa segura, mas é um momento rico em aprendizagem. Me parecem que são pedaços preciosos. De qualquer forma, a gente tentou mostrar há alguns anos que são recursos preciosos para a formação de outros iniciantes em várias profissões. Claro que aqui a gente poderia fazer análises com outras profissões fora do sistema educativo e cruzar para que o iniciante visse a profissão de um executivo ou de um universitário. Me desculpa aqui por essa foto que não tem nada a ver aqui. Ah, se a gente for analisar um método que não vai ser muito perturbador para a classe, é o potencial, o que a gente está tentando construir na educação, potencial de videoformação online ou em site. Recursos em linha online, a gente tenta criar vídeos. ah, a gente está cada vez mais aqui em cima de vídeos emprestados do desenvolvimento, e a gente pode favorecer profissionais em formação contínua. E algumas vezes eu disse aqui, isso vai ser obrigado a reinterrogar a cultura do acompanhamento com cartas éticas e metodologias que não são obrigatoriamente destinadas unicamente ao uso dos pesquisadores, mas com ferramentas que são cada vez mais utilizadas pelos práticos, que vão poder ganhar em autonomia com ferramentas utilizáveis e aceitáveis com relação ao direito da imagem, mas também existe uma transformação, e eu acho que há uma dezena de anos essas transformações foram muito bem marcadas na França, com um pouco de lentidão nos últimos tempos, mas a gente pôde avançar bastante nos últimos tempos. E a questão também da renormalização das novas práticas, na situação mesmo do confinamento, eu acho que existem emergências com relação à profissão de professor. Existem atividades que parecem ser completamente impedidas na situação que a gente passou, e outras que criaram experiências muito interessantes e experimentos muito interessantes. E aqui foi importante colocar em trabalho o trabalho do coletivo para se criar, às vezes, unidades nesse momento onde que o campo da profissão está muito fragilizado. Aqui falamos de práticas ordinárias ou intermediárias, complementariamente às práticas certas. A gente viu questões aqui muito ágeis, muito eficazes, e que não são necessariamente apropriáveis por nós. Como fazer com que a perícia seja ao alcance de todos? A gente tem um certo número de referências aqui. Aqui eu estou mostrando algumas publicações que correspondem a teses sobre esse programa que tem atualmente 10 anos. Como eu falei de estabelecimentos de interface, eu vou falar aqui de um certo número de publicações que são, antes de tudo, endereçadas aos profissionais. Eu vou sublinhar aqui o EduBref, que a gente pode carregar na internet, baixar na internet, e é uma manifestação internacional, e que com o EduBref trabalha conosco com essa videoformação e aprendizagem profissional nos estabelecimentos, para que a gente possa estabelecer esse workplace online. Às vezes, de qualquer forma, eu agradeço muito a vocês pela paciência de vocês. Eu espero que nós tenhamos questões